Olá pessoal, eu sou o Daniel e nessa apresentação eu quero mostrar para vocês um pouco de como foi o processo de construção do meu estudo de caso no âmbito do microcurso 25. O que nós vamos ver nessa apresentação? Nessa apresentação eu quero mostrar para vocês um pouco de como foi o processo de escolha da minha linha de cuidado, qual foi a ficha de notificação escolhida. Vou fazer uma breve introdução à linha de cuidado e vou mostrar também de forma sucinta como foi o processo de modelagem da informação presente na ficha. Bom, no início eu tirei a dúvida com um dos tutores se eu poderia trabalhar com uma ficha de notificação ou um modelo de informação que não estivesse presente no documento orientador. E o tutor me respondeu da seguinte forma: se eu seguisse as orientações gerais para a elaboração do estudo de caso, não haveria problema nenhum. Então foi dessa forma que eu prossegui. Eu escolhi trabalhar com a ficha de investigação de doença de Chagas aguda, que é essa ficha que está mostrada aqui na imagem. E a normativa que regulamenta o uso dessa ficha de notificação, ela foi primeiro introduzida no âmbito do Ministério da Saúde por meio da portaria número 1100, que é datada de 24 de maio de 1996. Essa portaria introduz pela primeira vez, como objeto de notificação compulsória, os casos agudos de doença de Chagas, como a gente pode ver aqui na apresentação. A normativa mais recente, que trata da Lista Nacional de Notificação Compulsória, é a Portaria de Consolidação número 4, de 28 de setembro de 2017. Na Lista Nacional de Notificação Compulsória, na redação mais atual, a doença de Chagas aguda ela continua presente e ela deve ser notificada para as autoridades sanitárias em até 24 horas, no caso da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde também. E por que eu escolhi trabalhar com doença de Chagas no âmbito do estudo de caso? Porque, como a gente pode ver aqui na imagem, a gente tem dois insetos que estão aí entre os principais vetores da doença de Chagas. E esse estudo, o qual eu retirei a imagem, ele procura mapear no território brasileiro a distribuição ecológica desses vetores. Eu estou aqui localizado no norte do estado de Minas Gerais e, como a gente pode ver aqui pelo destaque que eu inseri, a distribuição desses vetores na região norte, que é aqui do estado de Minas, ela é muito alta. Esse outro estudo, ele buscou fazer uma modelagem do risco do vetor estar infectado com o parasita que causa a doença de Chagas. E mais uma vez, como a marcação aqui que eu fiz na imagem, a gente pode ver que o risco de encontrar um vetor infectado é alto aqui na região norte do estado de Minas, quando comparado a diversas outras regiões do país. Quando a gente passa a olhar para a mortalidade, a gente vê mais uma vez que tanto na mortalidade bruta quanto na mortalidade ajustada por idade, que foi o objeto de estudo desse artigo científico, o qual a imagem foi extraída, a gente vê mais uma vez que o estado de Minas Gerais, ele figura entre os estados que têm taxa de mortalidade mais alta em comparação com o resto do país. E até mesmo o município, o qual estou localizado, que é o município aqui de Espinosa, no estado também de Minas Gerais, foi objeto de estudos que mostraram qual é a prevalência da doença de Chagas nesse município aqui do norte, né? Que é um município que possui uma alta prevalência. Então, nesse estudo aqui em específico, a gente pode ver que de 897 pessoas que foram testadas para a doença de Chagas, 108 pessoas
apresentaram um diagnóstico positivo para a doença, sendo que 81 delas estavam localizadas na zona rural do município. Aí, sendo assim, eu passo aqui para o modelo de informação da ficha de notificação, e a gente pode ver aqui no início que eu coloco os dados gerais da notificação, e esses dados da notificação, aqui eu mostro o tipo de notificação, que é somente um único caractere numérico, nesse caso é uma notificação individual. Qual é a doença que está sendo notificada na ficha, que no caso a ficha utiliza a CID-10 para poder fazer a notificação, no caso é o código B57.1, que é o código referente à doença de Chagas. Temos também a data de notificação no formato da ISO 8601. Temos também o código do SNOMED-CT. Temos também aqui os recursos FHIR, que estão relacionados a essas ocorrências. Depois temos os dados da unidade de saúde, qual foi a unidade de saúde responsável pela notificação, o nome da unidade, o código CNES, que são 7 números, a data dos primeiros sintomas do paciente, codificada novamente em relação à ISO. Aí, seguindo, temos os dados do paciente, o nome do paciente, o nome completo do paciente, a data de nascimento do paciente, também mais uma vez codificado de acordo com a ISO. Temos aqui, utilizando o recurso FHIR, birth date do módulo patient, do FHIR, qual que é o sexo do paciente codificado utilizando uma letra, qual que é a raça ou a cor que o paciente se identifica, utilizando aí caracteres numéricos, o número do cartão nacional de saúde, que está relacionado ali no módulo identifier do FHIR também. E aí nós continuamos com o nome da mãe do indivíduo, que é uma sequência de caracteres alfabéticos. Temos aqui o SNOMED-CT no âmbito Relationship do módulo Patient, do FHIR. E aí, continuando, temos aí os dados clínicos que o investigador vai coletar, os sinais e sintomas, e nesse caso eu utilizei o CIAP2 para fazer a notificação. Quais são os dados laboratoriais, os exames realizados, quais foram os exames. Ele pode utilizar aqui o LOINC para fazer a notificação. No módulo Diagnostic Report do FHIR. Quais foram as datas da coleta, os resultados também com codificação numérica, se o resultado foi positivo, se foi negativo, se foi indeterminado. No âmbito aí, das duas coletas, no módulo Diagnostic Report, no Result do FHIR. E aí, continuando, temos aqui os dados do tratamento. Qual foi o tipo de tratamento, se o tratamento foi específico, novamente com a codificação numérica, se o tratamento foi específico, se foi sintomático, se ele foi indeterminado, se o tratamento não foi realizado, quais foram os fármacos utilizados. Aí, o investigador pode utilizar o SNOMED-CT para estar fazendo a codificação, e aí ele vai utilizar o módulo Medication do FHIR, medication.code, o tempo de tratamento aí em caracteres numéricos, dias, meses, anos, quais foram as medidas tomadas pela unidade de saúde, e temos também a conclusão, se o caso foi confirmado, se o caso foi descartado, utilizando aí o módulo Verification Status do FHIR, dentro da parte de Condition. Qual foi o critério de confirmação ou descarte deste caso? Se foi laboratorial, se foi clínico-epidemiológico ou se foi só clínico? E também como este caso acabou evoluindo. Se o paciente está vivo, se o paciente teve óbito por doença de Chagas aguda, ou por outras causas, ou se foi simplesmente ignorado. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Aqui nós temos uma das drogas que é utilizada no tratamento, né, das infecções agudas aí por
pelas várias espécies de tripanossoma, que é o benzonidazol. Então, temos aí literalmente uma das poucas armas que nós podemos utilizar para lidar com esse parasito de importância muito grande no âmbito da epidemiologia nacional. Desde já agradeço mais uma vez, muito obrigado por me ouvir e é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez.